Bom, vamos lá, agora estou gravando nossa primeira aula do segundo bimestre. Vamos começar. E que ao longo do nosso primeiro bimestre, eu fiquei o tempo todo falando com vocês sobre farmácia hospitalar e falando de diversos setores onde o farmacêutico trabalha. Então, vocês viram farmacêutico fracionando medicamentos, trocando medicamento, manipulando oncológicos, nutrição parenteral, formulações magistrais e oficinais, respondendo a dúvidas no SIM, gerindo a farmácia hospitalar, ainda vamos falar disso. E o único momento que vocês viram o farmacêutico encontrar com o paciente em toda essa estrutura aqui foi na farmácia comunitária ou ambulatorial que dispensa medicamentos para a população. Esses medicamentos, né, que vocês apresentaram seminários aí ao longo das últimas aulas, medicamentos do componente estratégico, doenças do componente estratégico, que são as endêmicas, e doenças do componente especializado, que são as doenças de alto custo. Então, esse farmacêutico aqui, dessa turma toda, é o único que tem contato direto com o paciente. Está ali dispensando a medicação, entregando nas mãos dele, dando as instruções de uso. Você viu, por exemplo, nessa última rodada de apresentações, né, uma isotretinoína, ela tem que ser dispensada com toda uma recomendação muito específica, ainda mais específica se for para uma mulher em idade fértil, normalmente é, da jeito hoje, estamos discutindo por conta de químio, né? Normalmente uma mulher jovem, idade fértil, que vai usar. Então, nessa estrutura toda que está na coisa até agora, está faltando o paciente. Cadê o paciente, né? Nessa conversa toda. E aí, passamos por vários. Ana, acho que meu áudio não está desligado, não, viu? Tá para todo mundo? Tá não, olha aqui, ó. Tá ativado. Tem mais alguém que não está me ouvindo ou só a Hanna? Por só você, Hanna, você sai e volta e conserta o áudio. Vamos lá. Tem mais alguém não me ouvindo, gente? Dá um sinal aí, só para eu saber se continua. Então, vamos lá. Está faltando paciente, né, gente? Claro que está faltando paciente. São várias atribuições do farmacêutico, mas atribuições técnicas da farmácia hospitalar. Fracionar, abastecer farmácia satélite, comprar e estocar, manipular, responder a dúvidas da equipe. Tudo isso são funções, né? Gerir todo o setor farmácia hospitalar. Tudo isso são questões não clínicas, ou seja, eu não tenho contato com o paciente. Então, estava faltando nós vermos isso, é o que a gente vai ver agora na farmácia clínica. Porque aqui, o farmacêutico, enfim, se encontra com o seu objetivo final, né? Que é o paciente e a sua farmacoterapêutica. Agora eu quero saber se a farmacoterapêutica que esse paciente está usando está adequada, não está, de que forma eu posso ajudá-lo a maximizar os ganhos com essa farmacoterapia, a minimizar os riscos e problemas que ele eventualmente possa ter, tento promover o uso racional de medicamentos, tento promover redução no tempo de internação, tento promover ganho para esse paciente, redução de custo, tento fazer com que esse ciclo aqui, ó, da assistência farmacêutica não tenha sido em vão, né? Os hospitais entregaram a demanda, o Ministério faz a compra, adquire, armazena, distribui para o Brasil inteiro, esse país gigante que é o Brasil, para na hora que chegar lá na ponta, esse medicamento ser corretamente dispensado e usado da forma correta. O paciente receba a informação que ele precisa receber para fazer o uso racional, correto do medicamento. Do contrário, todo esse esforço é jogado fora. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, né? O medicamento mais
disputado das últimas décadas aí, que é a vacina para a Covid-19. Todo esse processo foi feito. Compra pelo Ministério, adquiriu, armazenou, distribuiu. Chegou em algumas cidades lá de São Paulo, na troca de turno, as pessoas que foram administrar as vacinas se confundiram. E ao invés de administrar a vacina da gripe em alguns jovens, acho que foi da gripe, acabou administrando a vacina da Covid-19. Então, várias pessoas do grupo de risco deixaram de receber e a pessoa administrou incorretamente em outras pessoas, né, a vacina errada. Então, gente, aqui na ponta, se o erro acontecer, todo esse esforço aqui, se perde. Por isso que a farmácia clínica é algo tão importante, esse contato do farmacêutico com o seu paciente e as intervenções farmacêuticas, farmacoterapêuticas que vão ser feitas. Então, quando eu falo do farmacêutico clínico, estou falando de um profissional que faz estudo clínico. O que é um estudo clínico, gente? Eu, por exemplo, sou um farmacêutico que faz estudo não clínico. No meu mestrado, no meu doutorado, fiz estudos não clínicos. Qual que é a diferença? Algum de vocês sabe? Tem alguém aí? O que é um estudo clínico? O que é um farmacêutico? O que esse clínico significa? Qual a diferença de um clínico para um não clínico? Bora, gente. Sei que é sexta-feira, mas vamos lá. Tenta aí, pelo menos. Deve ter pelo menos umas duas pessoas aí assistindo a aula. Seria tipo, se eu não fazer teste em pessoas? Sim. O termo clínico significa que tem ser humano envolvido. Então, o farmacêutico clínico é o farmacêutico que lida com seres humanos, ou seja, com pacientes. Ele pode estar fazendo atenção farmacêutica, ele pode estar fazendo um estudo clínico, um ensaio. Então, esse é o farmacêutico clínico, em contato direto com o paciente. E é um estudo não clínico, gente. Eu, por exemplo, quando faço um estudo não clínico, eu faço um estudo em células, eu faço um estudo em animais, um macaco, um rato, um cachorro. Esses são estudos de natureza não clínica. O estudo clínico, o farmacêutico clínico que lida com gente, tem que ter uma outra expertise, né? Quando ele vai lidar com pessoas, não só com o paciente, mas também com os colegas de profissão das outras profissões da área da saúde. Então, esse farmacêutico clínico, ele tem um objetivo principal, é trabalhar essa farmacoterapêutica. Então, ele vai olhar para essa farmacoterapêutica que está sendo, a farmacoterapêutica ela é definida na prescrição. Então, você vai receber a prescrição, olhar o diagnóstico e cuidar de informações que possam garantir para esse paciente uma maior eficácia, uma maior efetividade e uma maior eficiência no seu tratamento. Eu queria saber se vocês dominam esses termos. E por isso, e são três termos, gente, que não dá para um farmacêutico não ter na ponta da língua. Esses três E's, eficácia, efetividade e eficiência, são objetivos de uma terapêutica. E como o farmacêutico clínico cuida da farmacoterapêutica, eu chego num paciente e pergunto qual que é o diagnóstico dele? É ansiedade. Qual foi o medicamento, qual foi o tratamento proposto? O tratamento proposto, doutor, é yoga, caminhadas ao final do dia e musicoterapia. O farmacêutico levanta e sai da sala. Ele não tem o que interferir ali. São tratamentos não medicamentosos, não são da expertise do farmacêutico. O musicoterapeuta, o professor de yoga, são essas pessoas que vão lidar com esse paciente, já que a prescrição dele é não medicamentosa. Entrou medicamento na jogada, entra o farmacêutico clínico. Para avaliar se a prescrição está correta, se a dose está correta, se o tempo de administração está correto,
Se o paciente está devidamente informado, o farmacêutico clínico tem que fazer isso, informá-lo de como deve fazer essa medicação. Se estiver internado, quem tem que avisar a enfermagem, o médico, como proceder com esse medicamento, ou alguma particularidade desse medicamento, é o farmacêutico clínico. Então, entrou o medicamento na jogada, o farmacêutico clínico entrou junto. Infelizmente, ele é um animal mítico, né? O farmacêutico clínico. Já brinquei com vocês, mas é fácil. Você está num hospital internado, passa médico, passa dentista, passa fisioterapeuta, enfermeiro toda hora, passa nutricionista, né? Passa até o saci pererê, mas não passa o farmacêutico. Porque a farmácia clínica ainda é um trabalho incipiente em muitos hospitais, embora ele já aconteça, né, em diversos hospitais, nos hospitais grandes, nos hospitais escola, mas em muitos lugares, Anápolis mesmo é um local onde a farmácia clínica patina, mesmo porque nas nossas instituições públicas, os nossos farmacêuticos são muito sobrecarregados. É um farmacêutico para cuidar de tudo aquilo que vocês já viram até agora. Então, sobra tempo para ir nas clínicas, acompanhar paciente, estudar cada caso clínico, e cada caso clínico é um caso. 2 pacientes tomando a mesma medicação não é o mesmo caso clínico, porque eles podem responder de forma completamente idiosincrática, ou seja, de forma completamente distinta. Então, 2 pacientes com a mesma doença tomando a mesma medicação são casos clínicos distintos, porque podem apresentar reações adversas distintas, ter tolerâncias distintas à medicação, ter respostas farmacoterapêuticas distintas à medicação. Então, é uma área que demanda muito estudo, muita dedicação, é muito trabalhosa, é muito complexa. Eu falo, nossa, professor, mas nem quando é a mesma doença e o mesmo medicamento sendo usado, eu posso considerar que vai ser igual? Não, gente, é totalmente diferente. São 2 pacientes distintos e talvez em um a terapia seja bem sucedida, no outro ela precisa ser suspensa, ou porque está fracassando, ou porque está ou porque não porque fracassou, mas porque o paciente não está tolerando e tem uma reação de sensibilidade àquela fórmula, àquele medicamento, que o outro não tem. Então, tem sempre que ter isso em mente. Ah, a paciente chegou, diagnóstico, transtorno depressivo maior, depressão tão comum. 2 pacientes, ambos depressivos, mesma idade, mesmo sexo. Será que paroxetina vai resolver para os 2? Para um, pode ser um, um fator decisivo para a cura dele. Entrou com paroxetina, ele já vai relatar para você aí ao longo das semanas seguintes uma melhora do humor, da motivação, vai te dizer que, nossa, doutor, que é isso? A minha vida antes, depois desse medicamento, aquela tristeza sumiu, aquela vontade de chorar sumiu, agora eu tô animado, não tô mais com aquela sonolência, aquela vontade de dormir, de ficar quietinho, não, agora eu tô disposto, tô querendo começar um curso, você vê que ele tá retomando a vida dele. Já aquele paciente, o outro, mesma idade, mesmo sexo, mesmo diagnóstico, transtorno depressivo maior, mesma medicação, paroxetina, mesma dosagem, 20 miligramas, uma vez ao dia. As semanas se passam e ele continua com o humor deprimido, continua desmotivado, continua se isolando socialmente, continua sem interesse pela vida social, acadêmica, amorosa, pode até ter tido uma tentativa de suicídio, e aí você falou, mas como assim, gente? Mesma doença, paroxetina para os 2 garotos da mesma idade, mesma doença. Então, farmacologia clínica é uma área extremamente desafiadora. Só esse exemplo aí já é desafiador, né? Meu Deus, o que eu faço com esse outro? Não está dando tudo errado. Eu vou ter que ir para outras escolhas terapêuticas. E qual é a próxima escolha, ainda racional? O farmacêutico clínico só trabalha com opções farmacológicas racionais, ou seja, embasadas por evidência clínica. Farmacêutico, qualquer profissional da saúde, não endossa o uso de medicamentos sem evidência. É criminoso, ele pode até perder o diploma. Nós vimos isso muito claramente no Brasil, né? E o ministro da Saúde pedindo demissão
porque havia uma pressão para que ele endossasse o uso de medicamentos sem evidência científica no tratamento da Covid-19. Como ministros eram médicos, falaram, não posso fazer isso. Né? E acabaram saindo. Aí, para que fosse endossado o uso desse medicamento sem evidência científica, para que o próprio Ministério endossasse esse uso sem evidência de um medicamento para tratamento da Covid-19, estou falando da hidroxicloroquina e da ivermectina, para que isso fosse feito, eu preciso colocar um ministro sem formação técnica na área da saúde, que agora está sendo alvo de uma investigação, né, de uma CPI. Vai ficar muito enrolado, vocês vão acompanhar, vão ver que o ministro Pazuello vai se enrolar bastante aí nessa CPI. Por quê? Porque você não pode fazer isso. Eu não posso dar para você um medicamento que eu acho que vai funcionar. Tem que ter evidência científica, tem que ter estudo clínico, tem que ter dados confiáveis na literatura dizendo, olha, se tomar esse medicamento para essa doença, vai funcionar. Isso já foi feito, já foi testado, foi comprovado. Um outro exemplo de evidência, da importância da evidência clínica, vacina da Oxford AstraZeneca, uma indústria farmacêutica de renome, a AstraZeneca, uma universidade ainda mais de renome, a Universidade de Oxford. Essa vacina desenvolvida numa parceria dessa indústria com a universidade, eles fizeram uma vacina, fizeram os testes em adultos aí até os 60 anos, a vacina se mostrou efetiva, e eles venderam essa vacina, estão vendendo essa vacina mundo afora, inclusive para o Brasil. Só que eles não testaram essa vacina em idosos. Aí eu pergunto para vocês, dá para eu usar essa vacina em idosos? Ou eu só posso usá-la em adultos para a população testada? Hein, gente? Uso ou não uso? Usar somente no grupo que foi feito testes, não? A maior garantia é que eu usasse ela no grupo só que foi feito os testes. Ah, professor, mas e se eu só tivesse ela? Olha, se você só tem ela, tem uma pandemia, você vai usá-la em idosos, claro, mas com uma observação muito atenta. Os idosos começarem a apresentar reações adversas graves, ou se começarem a ocorrer óbitos, inclusive, você vai ter que entender o uso. Você não sabe como é que ela vai, qual vai ser o resultado dela nesse grupo populacional. Você não fez os testes. Olha como no Brasil tudo é desorganizado. Nessa pandemia, também a gente vive uma situação de exceção, mas nessa pandemia nós tínhamos duas vacinas inicialmente, a Oxford e a AstraZeneca, que só foi testada em adultos, e a Coronavac, uma vacina da Sinovac, uma indústria chinesa, que foi testada em idosos. Então nós tínhamos duas. Qual era o procedimento correto a ser feito, gente? Se vocês tivessem 50 milhões de doses de AstraZeneca, Oxford, 50 milhões de doses de Sinovac, Coronavac. O que vocês fariam? Uma foi testada em idosos, a outra não. Você comprou das duas. Vamos? Se vocês fossem ministros da saúde, como é que vocês organizariam isso? Não é muito complexo, não. Bem simples, na verdade. Gente, se eu não fiz teste com a Oxford AstraZeneca, mas eu tenho uma outra vacina que foi testada em idosos, então o que eu faço? Eu uso as minhas doses de Coronavac para vacinar os grupos populacionais acima de 60 anos, os meus idosos. E as minhas doses de Oxford AstraZeneca eu uso para vacinar minha população adulta. Assim, eu não incorro no risco de dar a vacina da Oxford AstraZeneca para os idosos, se ela não foi testada nos idosos. Foi feito isso no Brasil? Não foi. Acabou que a vacina da Oxford AstraZeneca foi também administrada nos idosos. Ao fazer isso, a gente acabou incorrendo aí num risco. É claro que isso foi observado, a gente foi observando de perto, para a gente ter uma noção, né? Se começasse a ter reações adversas muito graves, mortes de idosos relacionadas à vacina,
espera-se, né? Embora no Brasil nem isso hoje a gente consiga afirmar mais, mas espera-se que em uma situação dessa, a vacinação com a Oxford AstraZeneca fosse suspensa nos idosos. Mas não foi assim que aconteceu no Brasil. Acabou que vacinou cada estado que recebeu já começou a vacinar os idosos, independente se é Oxford AstraZeneca ou não. Olha o que aconteceu com os países de primeiro mundo, né, onde são um pouco mais organizados. Os Estados Unidos saiu comprando tudo quanto é vacina, que estava em fase de desenvolvimento ainda. Chegava no estudo 3, na última fase, os americanos já compravam. Então, agora eles têm vacinas de diferentes fabricantes. E diante disso, como eles têm vacina da Janssen, eles têm vacina da Pfizer, que foi testada em vários grupos populacionais, inclusive nos idosos, eles optaram por usar essas vacinas na população deles, e a Oxford AstraZeneca eles nem vão usar. Inclusive o brasileiro vai receber, né? Eles vão doar para nós essas vacinas. Por quê? Porque eles tinham vacina que tinha um perfil de teste mais amplo, então optaram por nem usar a Oxford AstraZeneca. Essa preocupação, gente, da evidência clínica por detrás do uso de uma medicação, seja ela qual for, ela é muito relevante. Nós estamos num outro drama aí agora, que é a Anvisa, não permitindo a entrada no Brasil da vacina russa, a Sputnik V. Mas é uma vacina que não, nos seus estudos clínicos, ela não se mostra segura. Como é que a Anvisa vai autorizar que vacine a população brasileira uma vacina que os resultados dela não são confiáveis? A quantidade de vírus ativo que tem na vacina da Rússia é muito grande. Ah, mas está sendo usado em outros países. Olha no mapa para vocês verem quais países estão aceitando a Sputnik V. África e América do Sul. País pobre, país atrasado, com vigilância sanitária fraca. Vocês não vão achar países europeus, nem países, nem Estados Unidos, nem Canadá, nem Austrália, nem Japão. Ninguém desses países está tomando Sputnik V. Está aplicando na sua população. Então, evidência científica é algo que embasa a qualidade do meu medicamento, o fato de poder usá-lo com relativa confiança de que ele vai ter ali eficácia, efetividade e eficiência aceitável. Voltando para esses três termos, eu queria que vocês me falassem. Vocês sabem, vamos começar com eficácia. Quando eu falo da eficácia de um medicamento, do que eu estou falando? O que é um medicamento ser eficaz? É um dos pilares do uso de um medicamento e uma das principais preocupações do farmacêutico clínico, que o medicamento que o paciente dele está tomando seja eficaz para a doença que o acomete, para tratar a doença que acomete o seu paciente. O que é eficácia? Acho que é quando o medicamento atinge o objetivo, né? O que é o Quando tem objetivo o do efeito medicamento? desejado. Quando tem o efeito desejado. Isso, quando eu falo em eficácia, gente, eu falo de efeito. Eficácia, eu quero saber se o medicamento faz ou não faz efeito. Se eu disser que quando eu uso um analgésico, eu estou sentindo uma dor, se essa dor aliviar, mas eu continuar sentindo essa dor, ele foi parcialmente eficaz. Se essa dor desaparecer, ele foi totalmente eficaz. Se a dor continuar como estava ou piorar, ele foi totalmente ineficaz. A eficácia é fazer isso. Anota 3 vezes sem saber. Eficácia, efetividade e ciência. Enquanto eu falo que o medicamento é efetivo, efetividade, o que é a efetividade do medicamento? É o outro pilar, tá? Quando eu uso um medicamento, eu desejo duas coisas. Uma é que ele faça efeito farmacológico pleno. Ele cumpra o seu objetivo. O analgésico, eu quero que ele faça com que a minha dor desapareça. O que é ele ser efetivo? O que é meu outro desejo?
reduzir as reações adversas? Que ele seja seguro. E segurança está relacionado, sim, com redução de reações adversas. Então, quanto mais efetividade, quanto maior a efetividade do meu fármaco, mais seguro, mais segurança, menos reações adversas ou menos reações adversas graves. Então, esses dois termos, eles são o pilar de uma farmacoterapia e o sonho do farmacêutico clínico de que todo fármaco atendesse a esse pilar. Ou seja, toda farmacoterapêutica se mostrasse eficaz e efetiva. Ou seja, toda farmacoterapêutica fizesse o efeito desejado pleno com segurança, baixos índices de reações adversas. Ou sem reações adversas, que seria o mais ideal. Então, eficácia e efetividade estão na base do ideal farmacoterapêutico. Medicamentos que façam o efeito esperado com o mínimo possível de reações adversas. Ou na ausência das reações adversas, seria ainda mais utópico. Para um medicamento estar no mercado, vocês acham que ele obrigatoriamente tem que se mostrar eficaz e efetivo para que a Anvisa libere ele, para que a nossa população tome? Ou basta eficácia, basta efetividade? Vocês enxergam um desses dois como o mais importante? Ou para vocês precisa ter os dois obrigatoriamente? Eu acho que ele tem que ter o mínimo dos dois. O mínimo de eficácia e de efetividade, porque ele não causa nenhuma reação adversa grave e tem algum efeito farmacológico. O mínimo, você acha? Acho que ele não precisa ter os dois plenamente. Basta que ele tenha um pouquinho de eficácia, parcial que seja, e um pouquinho de segurança, mesmo que ele provoque reações adversas, só não pode provocar graves. Foi isso? Alguém discorda, gente? Eu vou dar um exemplo para vocês. Pensem na quimioterapia antineoplásica, medicamentos tradicionais para o tratamento do câncer, das neoplasias malignas. Quando você vê uma pessoa iniciando o tratamento, logo você nota nela um profundo emagrecimento, a face fica escavada, né, com lipodistrofia, aquele aspecto cadavérico, os pelos caem do corpo, há uma profunda palidez, a imunidade fica baixa, o estado emocional fica bastante fragilizado. Quando você olha para aquele paciente, você pensa, nossa, o câncer está acabando com essa pessoa. É o câncer, gente? Não. O que está provocando esses efeitos nessa pessoa? É o câncer ou é a farmacoterapia? São as reações adversas da farmacoterapia. São as reações adversas da farmacoterapia. Ué, professor, então, aonde a farmacoterapia do câncer, essa tradicional, falha? Falta eficácia ou falta efetividade? Vamos ver se vocês entenderam o conceito. Efetividade? Falta segurança, né? Falta efetividade. E o que vocês me falam da eficácia, gente? Usa quimioterapia e cura. Como é que é a eficácia da quimioterapia antineoplásica? Falar, professor, para essa toxicidade toda que ela provoca, o mínimo que se espera é que ela traga a cura, né? É isso que acontece na prática? Não. Vocês me falam da eficácia da quimioterapia antineoplásica. O que vocês sabem? O que vocês acham, né? É muito eficaz, pouco eficaz? Eu acho que a eficácia depende muito do grau, do nível que a doença já está instalada
e da capacidade de reação que o paciente tem. Perfeito. Vocês vão ver, vocês já devem ter visto algumas histórias. Dá pra gente inferir que a farmacoterapia do câncer não é completamente eficaz. Já devem ter visto histórias de falar assim: ah, não, a equipe médica mandou fulano de volta para casa. Não está tratando mais, não. O câncer dele já não tem mais jeito. Ou seja, a terapia antineoplásica não dá conta de todo tipo de câncer, nem da doença em determinados estágios. Ela fracassa, e fracassa muitas vezes. E tanto fracassa, às vezes, muitas vezes ela tem sucesso na remissão, a doença regride, ela não obtém a cura. Tanto que anos depois a doença recidiva. 1, 2, 3, 4, 5 anos depois a doença volta. Na hora que aquela farmacoterapia não foi suficiente para extinguir completamente a doença. Então, gente, é uma farmacoterapia de baixa eficácia, ou baixa, moderada eficácia. Tanto que a gente vê a quantidade que a gente vê de pessoas morrendo de câncer o tempo todo, sinal de que o tratamento que existe não é eficaz. Se fosse, não estaria morrendo tanta gente há tanto tempo. E a efetividade, então, meu Deus, né? Qual é a segurança do medicamento antineoplásico? São verdadeiros venenos, citotóxicos. Vocês viram na nossa questão de prova, né? Se eles escorrerem do equipe, escorrer na pele do paciente, faz uma ferida aberta, abre uma úlcera profunda. Então, são medicamentos extremamente tóxicos. Ah, professor, mas como assim? Baixa efetividade. Pouco, nem quase nenhuma segurança. A eficácia já não é lá essas coisas. Por que esse medicamento está no mercado? Vocês me dizem, por que foi aprovado essa lapada? Você acabou de dizer que o ideal é ser muito eficaz, muito seguro, que esse é o nosso objetivo, nosso sonho para toda a farmacoterapia. Por que os antineoplásicos estão no mercado, gente? Se não são nem efetivos e muitas vezes não são sequer eficazes. Porque até o momento eles são as melhores opções disponíveis. Isso, esse horror aí é o que nós temos, é o que tem hoje. É o que nós temos para tratar o câncer. Surgiram agora os anticorpos monoclonais, mas o tratamento ultrapassa fácil a casa dos 50, 100, 150, 200 mil reais. Se tiver um plano, tudo bem. Mas não é todo paciente que pode usar os anticorpos monoclonais, vai depender do tipo de câncer que ele tem, se aquele tipo de câncer responde ou não aos anticorpos monoclonais. Alguns pacientes não vão poder arcar com esse custo. Então, eu queria que vocês pensassem. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o que temos para hoje. Ah, se no futuro, professor, surgirem medicamentos para tratar o câncer com alta efetividade, alta eficácia, cura o câncer, sem grandes efeitos adversos, o que vai acontecer com esses? Gente, vão virar peças de museu. Quem é que vai querer usar isso? Né? Ué, se tem uma medicação efetiva e eficaz, a cura do câncer foi inventada, né? Um medicamento que mata a célula tumoral e não provoca grandes reações adversas no paciente ao longo do tratamento, a reações toleráveis, né? Leves. Para que eu vou usar um medicamento citotóxico? Que vai me virar pelo avesso? Então, por outro lado, nós temos medicamentos muito próximos do ideal farmacoterapêutico. Por exemplo, nos antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. 8 em cada 10 pacientes vão se curar da depressão usando esses medicamentos. Qual o perfil de reação adversa? Quase nenhum. Não satisfeitos em tratarem depressão e ansiedade, esses medicamentos, venlafaxina, duloxetina, além de serem muito efetivos, muito eficazes, tá? Fazerem um efeito poderoso contra a depressão e a ansiedade, eles ainda têm um efeito de brinde, que é reduzir a dor neuropática. Ah, e a efetividade deles, professor, qual é? Altíssima. Perfil de reações adversas raras, quando acontecem, leves, passageiras. Opa, essa farmacoterapia chegou muito perto do ideal.
né? Alta eficácia e alta efetividade. Então, nós temos farmacoterapias em diferentes estágios. Olha a mulher que decide fazer terapia contraceptiva para parar de ovular. Ela vai ter uma terapia que vai impedir a ovulação em 99% dos casos, vai impedir uma gestação em 99% dos casos, ou seja, uma terapia muito eficaz. Realmente uma terapia contraceptiva muito eficaz, um estrogênio com uma progestina. Só que a presença do estrogênio torna essa terapia perigosa para a mulher. Ela pode ter trombose venosa profunda, ela pode ter um câncer de útero. Então, esse risco torna essa terapia, apesar de muito eficaz, pouco o quê? Efetiva. Efetiva. Da mesma forma, não adianta ter uma terapia muito efetiva. É extremamente efetiva, é muito segura. Zero risco. Mas a eficácia dela é nula. Então, assim, isso é água, gente. Né? É um medicamento que é água. É igual a água. Qual o risco de tomar água? Nenhum. Mas qual o benefício farmacoterapêutico? Nenhum também. Não tem ação farmacológica a água. Desculpem os homeopatas, mas não tem ação farmacológica a água. Então, a efetividade e a eficácia, elas têm que andar juntas. Eu desejo elas no máximo, quero 100% de eficácia, 100% de efetividade, mas eu posso ter isso sempre? Não. Não podendo, eu quero ter o máximo que eu puder das duas. Um medicamento sem eficácia não é medicamento, não faz efeito. Nem de medicamento ele pode ser chamado. Um medicamento com uma efetividade nula, ou seja, altamente tóxico, ele não é um medicamento, não é um veneno. Então eu preciso equilibrar esses dois conceitos. Então eu quero que com isso vocês entendam que nem basta ser só eficaz e não ter efetividade nenhuma. Não adianta ele ser... Eu tomo anfotericina B, alta eficácia contra uma infecção fúngica, beleza. Só que no final do tratamento ela destruiu os meus rins e eu morro de falência hepática. Aí você vai falar, não, professor, mas a terapia foi eficaz, a infecção fúngica morreu. Os fungos morreram, a infecção fúngica foi controlada. Ué, o que adianta? Você matou o paciente, os rins dele degeneraram. Então não adianta eficácia sem nenhuma efetividade. Não adianta efetividade, muita segurança, se praticamente não faz efeito. Estou tratando essa gripe aqui, esse antibiótico é super efetivo. Não provoca nenhuma única reação adversa. Só que infecção bacteriana tá que progride com ele. Avança, 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 danifica, gera uma sepse, uma infecção generalizada, o paciente morreu. Não, mas olha, morreu, tudo bem, mas o antibiótico era muito efetivo. Ele morreu, mas não morreu sem sentir nenhum mal-estar por causa do medicamento. Não, amigo, também não adianta. Ué, tudo bem, o medicamento não fez mal nenhum para ele, mas também não matou a bactéria foi e matou ele. Faltou eficácia. Está entendido, gente? E como é que vocês acham que a gente faz a escolha dos medicamentos que podem ser comercializados, que devem ser comercializados? A gente faz uma relação, a gente analisa o quão eficaz e o quão efetivo ele é, até a gente achar um equilíbrio. E esse equilíbrio a gente traduz nesse conceito aqui, ó, no conceito de eficiência. Então, quando eu olho para o conceito de eficiência, ele é uma síntese da eficácia com efetividade. Quem que é meu medicamento eficiente? É aquele que tem um custo aceitável, ou seja, um perfil de reações adversas aceitável, e tem um benefício claro, um efeito farmacológico palpável. Ou seja, ele junta segurança com efeito. Portanto, quando eu digo que um determinado medicamento apresenta eficiência, eu estou usando um termo mais completo. Estou dizendo que foi feita uma análise de eficácia e de efetividade.
concluiu-se que esse medicamento apresenta um custo-benefício favorável. Vale a pena tomar ele. Vamos fazer essa análise aqui para hidroxicloroquina, famosa hidroxicloroquina aí durante a Covid. Nós vamos analisar ela primeiro para tratamento da malária. Qual é o grande problema de usar hidroxicloroquina? Ela é a primeira escolha terapêutica, cloroquina, hidroxicloroquina, para a malária provocada por Plasmodium falciparum, que é o mais comum. Por que ela é a primeira escolha terapêutica? Porque ela tem eficácia comprovada. Hidroxicloroquina e cloroquina matam o Plasmodium falciparum. Então, elas controlam a malária e podem, inclusive, levar à cura. Ou seja, eliminam a presença do Plasmodium no seu organismo, curando a malária. Então, são medicamentos eficazes? São. E efetividade? Qual é o risco do uso de hidroxicloroquina durante o tratamento da malária? O principal risco é cardíaco. Os medicamentos apresentam uma toxicidade cardíaca. Podem provocar arritmias, infartos. Então, há um risco. Mas, diante do benefício, que é curar, que é ser o medicamento mais efetivo contra o Plasmodium, vocês acham que vale ou não a pena usar hidroxicloroquina e cloroquina contra a malária? Sendo que o risco aqui de infarto, de arritmia, não vai ser em todo mundo. É uma possibilidade de reação adversa. A eficiência, a relação custo-benefício é positiva ou é negativa para indicar hidroxicloroquina para malária? Hein, gente? Positiva ou negativa? O fato dela ter a reação adversa, poder provocar arritmias em alguns pacientes, vai ser motivo para eu não usá-la no tratamento da malária, sendo ela eficaz para eliminar o Plasmodium? Acho que o benefício supera, né? Quando eu faço a análise de custo-benefício, tem custo? Tem um risco cardíaco. Mas tem benefício? Tem, extermina a malária. Então ela é o tratamento de malária? Não só é, como é a primeira escolha. Agora vamos olhar hidroxicloroquina e cloroquina para a Covid-19. Na Covid-19, é o mesmo fármaco usado em seres humanos. Então, o risco de arritmias, de problemas cardíacos, continua? Sim ou não? Continua. Sim. Continua para todo mundo. Então, agora vamos olhar a eficácia. E eficácia? Hidroxicloroquina e cloroquina mostraram-se eficazes quando administrados em pacientes com Covid-19, ou seja, impediram a replicação viral, reduziram a progressão da doença, levaram à cura. Os estudos foram feitos e disseram que não. E quem tomou hidroxicloroquina e quem não tomou, não houve diferença entre os grupos. Taxa de mortalidade em ambos os grupos, não tomou e tomou, foi a mesma. Ou seja, tomar hidroxicloroquina e não tomar hidroxicloroquina para a Covid-19 não fez diferença. A eficácia? Não. E há risco? Há o risco de arritmia, que há sempre que eu uso hidroxicloroquina para qualquer coisa. Então agora a gente já tem um custo, mas não tem um benefício. Vai passar na relação de eficiência? O custo-benefício será positivo ou negativo para o uso de hidroxicloroquina para a Covid-19? Negativo. Negativo. Eu vou recomendar esse uso? Eu, farmacêutico clínico, vou embasar esse uso? Não. Não, de jeito nenhum. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Ficassem com esses 3 termos memorizados, tá? Sempre que pensarem na escolha de uma farmacoterapia, vocês vão pensar em eficácia e efetividade.
desejando sempre o máximo das duas. Nem sempre isso será possível. A eficácia, ela é obrigatória. Não faz sentido tomar um medicamento que não faz efeito. Se não faz efeito, eu não tomo. Quando eu tenho mais de um medicamento eficaz, eu quero terminar essa aula com essa pergunta. Para uma determinada doença, eu tenho mais de um medicamento eficaz. Isso acontece o tempo todo. Medicamentos diferentes, mas ambos eficazes. Pensa na inflamação. Tenho inflamação. E aí vem a informação. Todos os anti-inflamatórios, vou dar alguns exemplos: ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, piroxicam, celecoxib, nimesulida, todos eles são eficazes, têm a mesma eficácia. Eficácia semelhante, ou seja, todos eles têm o mesmo potencial anti-inflamatório. Ciente disso, eu vou me voltar agora para olhar o quê? Sabendo que todos têm a mesma eficácia. Qual que vai ser meu critério de desempate entre eles agora? O custo. A efetividade, a segurança, o custo. Cuidado para não pensar que esse custo aqui é financeiro, tá? Não é custo. É custo no sentido mais ampliado. De malefícios que esse medicamento possa me causar. Não é custo dinheiro, não. Eu vou olhar a efetividade, o custo biológico, né? Fisiológico de usar essa medicação, a segurança. E na segurança, eu analisar que todos eles me oferecem os mesmos riscos, aí tanto faz, eu vou comprar qual, gente? O mais barato. Vou gastar menos dinheiro. Ah, professor, eu vi que a eficácia é igual. Vamos supor que você compra, um exemplo só. Você compara diclofenac com piroxicam. Dois medicamentos diferentes. Piroxicam e diclofenac, dois anti-inflamatórios. E aí, na comparação, na análise dos estudos, você vê que ambos são igualmente eficazes. Quando você olha a segurança, você vê que ambos igualmente são seguros. Mesma segurança, mesmo perfil de reações adversas. Nesse caso, o piroxicam, vamos supor, custa R$100, o diclofenac custa 50. Qual que você vai comprar? Nesse caso, você vai comprar mais barato. Para que você vai gastar o dobro do valor se eficácia e efetividade deles são a mesma? Então, normalmente, o que é o papel do farmacêutico clínico? Numa classe farmacológica onde existem várias alternativas eficazes, é papel dele estudar essa classe para entender, olha, os eficazes são esses. Dentre os eficazes, agora eu vou olhar a efetividade. Dos 3 mais eficazes, um deles é mais tóxico. Então, esse que é mais tóxico, ele não vai ser a minha primeira opção. Óbvio que não, né? Porque tem outros 2 tão eficazes quanto ele e menos tóxicos. Então, na minha análise de eficiência, de custo-benefício, os outros 2 que são eficazes, igualmente eficazes, mas menos tóxicos, ficam na frente. E esse outro que é eficaz, mas tem menos efetividade, menos segurança, ele fica atrás, ele fica como segunda escolha. Então, é por isso que um farmacêutico clínico, quando ele vê uma prescrição de nimesulida, ele fala, mas nimesulida, existem outros anti-inflamatórios menos hepatotóxicos e tão eficazes quanto a nimesulida. Por que você está tomando nimesulida? Que é a mais tóxica, a mais hepatotóxica, a mais tóxica para o fígado deles. Não tem motivo para você fazer isso. Porque existem outros medicamentos tão anti-inflamatórios quanto ela, ou seja, mesma eficácia, e bem menos tóxicos para o fígado, ou seja, mais seguros que ela. Na relação de eficiência, quem ganha? Ela ou os que são mais seguros? Os que são mais seguros, claro, já que não há diferença de eficácia. Ficou entendido esse conceito de eficácia, efetividade e eficiência? Cara, entendido esse conceito? Entendido, professor.